Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para aprender a Tua palavra, meu Pai. Nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, meu Pai, nos dando entendimento, discernimento da Tua palavra e da Sua vontade. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor repreenda todo o mal, todo o impedimento, Deus, toda a barreira, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, Deus, e para roubar a Tua palavra dos nossos corações. Que o Senhor repreenda e lance por terra em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor aumente a nossa fé, meu Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus toda a enfermidade, Deus, da vida do teu povo, toda dificuldade, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e nós cremos, Senhor, e confiamos em Ti, e por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, certos de que o Senhor é conosco e que nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Pais zelosos e filhos rebeldes. Nós vamos fazer a leitura que está em Juízes, capítulo 13, do 1 ao 7, e capítulo 14, do 1 ao 3, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome, porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 14. E desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Amém? Então, na lição de hoje, através da história de Sansão, a gente vai falar sobre os pais e os filhos e como nem sempre os filhos eles seguem os conselhos, os ensinamentos dos pais. Naquela época, Israel ele estava passando por um período de rebeldia. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente sempre observa isso. Deus era com o povo de Israel e Deus abençoava o povo, mas quando eles eram rebeldes, quando eles eram desobedientes, quando eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, então vinha o juízo de Deus sobre a vida deles. E nessa época aqui, eles estavam nas mãos dos filisteus já fazia 40 anos, até que Deus decide começar o processo de libertação do povo de Israel. Então, apesar do povo estar em desobediência, em idolatria, sempre existem aquelas pessoas que continuam fiéis e obedientes a Deus, e foi isso que Deus fez. Deus procurou um casal
fiel, obediente, que eles teriam um filho, mesmo a mulher sendo estéril, como foi o caso aqui, a mulher de Manoá, que não diz o nome dela, a senhora Manoá, ela era estéril e ela não tinha filhos, mas Deus escolheu aquele casal. Por quê? Porque Deus sabia que eles eram fiéis. Deus sabia que eles eram obedientes e que eles iam criar bem o filho que Deus ia confiar a eles, que seria o libertador de Israel. Então, Deus fala, né, algumas coisas que ela não podia fazer desde o momento da gravidez, né? Que não era para ela beber bebida forte, não era para ela comer coisa imunda, porque Sansão, ele seria nazireu, ele seria separado e durante toda a sua vida ele tinha essa aliança com o Senhor e Deus o abençoaria. Quando a gente lê a história de Sansão, e nós vamos ver isso aqui hoje, a gente percebe que Sansão, ele tinha uma força extraordinária, mas não era por causa dos seus cabelos, como a gente sempre ouve, era por causa do voto que Deus tinha feito com ele, era por causa da aliança que Deus tinha feito, do compromisso, que não era apenas do cabelo, mas envolvia outras coisas. Só que ao longo da sua vida, ele foi desobedecendo tudo aquilo que Deus havia ordenado para ele, e a última coisa foi o cabelo. Então a gente vai observar na lição de hoje que Sansão, ele foi criado nos caminhos do Senhor. Nos nossos, se a gente trouxer para os nossos dias atuais, né? Sansão foi criado na igreja. Ele foi criado ouvindo a palavra de Deus, conhecendo os ensinamentos. Os pais dele deram um bom exemplo, eram obedientes, fizeram tudo conforme o Senhor ensinou, e fizeram tudo conforme Deus mandou, mas Sansão usou do seu livre-arbítrio para desobedecer ao Senhor. Então nós vamos ver que nem sempre o mau comportamento dos filhos é por causa da criação que eles receberam dos pais, né? Mesmo em algumas ocasiões, quando os pais eles são zelosos, eles ensinam os filhos nos caminhos do Senhor, ainda assim o filho pode se desviar. E quando eu estava estudando, né, preparando a lição de hoje, lendo a história de Sansão, eu me lembrei de Adão, porque Adão, ele foi criado por Deus e inicialmente a única pessoa com quem Sansão convivia e conversava era o próprio Deus. Ele conversava com Deus todos os dias e depois Deus criou Eva e ele continuou conversando com Deus todos os dias. E mesmo assim, Sansão tendo sido criado por Deus, conversando com Deus todos os dias, ele ainda escolheu desobedecer, né? Ele ainda foi rebelde. Então, o comportamento dos filhos não é culpa dos pais, amém? E a gente vai ver isso na lição de hoje. E o primeiro tópico da lição fala sobre os pais de Sansão e sobre a situação que eles estavam vivendo, uma situação espiritualmente deplorável. Então, naquela época, o povo de Israel ele estava passando por um período de rebeldia. Eles estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, como juízo, Israel foi entregue nas mãos dos filisteus por um período de 40 anos. Então, o povo, ele vivia na prática do pecado, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Eles eram idólatras, eles eram mundanos, eles estavam desobedientes a Deus mesmo. Até que Deus resolve escolher um casal fiel e obediente a ele para receber a visita do anjo com uma missão muito importante. E aí o próximo subitem fala sobre a mulher agraciada. Esse casal que recebeu a visita do anjo era formado por Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que não fala o nome dela, mas fala que ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E o anjo, ele aparece primeiro para a esposa de Manoá
e diz: olha, hoje você é estéril, mas você vai conceber, você vai ter um filho. Então esse casal, Manoá e sua esposa, eles surgem num cenário do livro de Juízes, onde ela é escolhida, a esposa de Manoá, para ser a mãe do libertador de Israel. E a gente vê que isso é semelhante ao que aconteceu em outras histórias, né? Outras mulheres que eram estéreis e receberam visita de anjo ou foram abençoadas por Deus para gerar e ser a mãe de pessoas importantes, como foi o caso de Ana, a mãe de Samuel, como foi o caso de Rebeca, que também era estéril e teve Esaú e Jacó, como foi o caso de Sara, que também era estéril e teve Isaque, como foi o caso também de Isabel, a mãe de João Batista, que era estéril, recebeu a visita de um anjo e também teve um filho, né, que foi uma pessoa muito importante, né, que ele preparou o caminho para Jesus. Então a gente vê aqui que Deus, ele usa uma situação difícil, né, como a esterilidade, para gerar um milagre, para que o nome dele seja glorificado, porque ele podia ter escolhido mulheres que podiam gerar, mas não, a gente observa aqui que são mulheres estéreis e Deus abençoou e milagrosamente elas tiveram filhos e foram homens muito importantes para a história do povo de Israel, para a história da Bíblia, amém? E o próximo subitem diz assim: recebendo orientações divinas. Quando o anjo do Senhor apareceu para a esposa de Manoá e disse que ela teria um filho, Manoá orou e pediu que o anjo também aparecesse para ele, para orientar, né, como é que eles tinham que educar, o que eles tinham que fazer com esse filho, como é que seria. E aí eles recebem a orientação de que Sansão seria um nazireu, ou seja, ele seria separado e que os pais tinham que ensiná-lo e orientá-lo com relação a isso. Então, Sansão, ele não podia beber vinho ou qualquer outra bebida forte, ele não poderia comer coisa considerada imunda, ele não poderia ter os cabelos cortados e ele não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representasse a quebra do voto do nazireu. E aí, ao longo da sua vida, Sansão foi quebrando cada um desses votos até que o último foi o corte do seu cabelo. Foi quando ele literalmente, né, perdeu a unção de Deus, né? Ele perdeu a força e ele foi capturado pelos filisteus. Ele teve os seus olhos perfurados. E aí a gente conhece, né, o final da história. O próximo tópico, ele fala sobre o nascimento de Sansão e a sua formação. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Então, conforme a promessa do Senhor, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, ele foi bem criado, bem educado pelos seus pais, e não há dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus, né? Ele nasceu, ele veio de um grande milagre realizado pelo Senhor na vida da mãe dele. Amém? O próximo subitem fala sobre a família de Sansão. Então, Sansão, aqui na terra, ele estava sob a responsabilidade dos seus pais. Então, embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, nós podemos entender, nós podemos perceber que Manoá e sua esposa, eles tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Só o fato do Senhor ter escolhido eles dois para serem os pais de Sansão já significa que eles eram fiéis ao Senhor, que eles eram obedientes, eles eram um casal que havia chamado a atenção de Deus e que Deus sabia que podia confiar
que eles educariam muito bem Sansão para cumprir a sua missão. Então a gente vai vendo alguns fatos, né? A esposa de Manoá, quando ela recebeu a visita do anjo, ela compartilhou diretamente com seu marido imediatamente aquilo que ela tinha visto e ouvido da parte do Senhor. Aí Manoá orou, né, pedindo orientação de Deus, como ele criaria aquela criança, e o Senhor respondeu, né? O Senhor apareceu para ele, deu todas as orientações que eles precisavam. Então os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar, ou seja, eram pessoas de Deus, né? Eles estavam vivendo ali no meio daquele povo que estava em pecado, que estava corrupto, em idolatria, mas eles eram fiéis ao Senhor. E é assim a nossa sociedade hoje. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. A gente vive em uma sociedade onde a gente vê o pecado reinando. Coisas terríveis que estão acontecendo, abominações, corrupção, rebeldia, mas ainda existem pessoas que são fiéis ao Senhor, né? Nós que estamos buscando a Deus, que estamos servindo ao Senhor, consagrando a nossa vida ao Senhor, crendo, né, que Deus é o Deus que tudo pode. Então nós sabemos que o Senhor, ele tem compromisso com aqueles que são fiéis a ele. E ele não nos abandona da mesma maneira que ele não abandonou o povo de Israel naquela época, amém? E ele mandou Sansão, que ia iniciar o processo de libertação do povo de Israel. E a gente vê que continuou, né? Porque a gente vê Samuel envolvido com os filisteus, a gente vê Davi, né, vencendo ali Golias, que era um filisteu, e também, né, dando continuidade a esse processo de libertação do povo, né, dos filisteus. Então o Senhor, ele prometeu e ele cumpriu, amém? O outro tópico fala sobre a formação de Sansão. Então, pela citação da trajetória da vida dos seus pais, nós podemos perceber que Manoá e sua esposa, eles criariam Sansão de acordo com a vontade do Senhor, e foi isso que eles fizeram. A mulher de Manoá, assim que ela engravidou, ela já começou a obedecer, né, tudo aquilo que o Senhor havia determinado. E aí na vida adulta, a gente vê que Sansão, ele inicia obedecendo os votos do Nazireu, né? Ele tinha a unção de Deus, ele tinha a bênção do Senhor, né? Ele tinha algo diferente, algo especial. Por quê? Por causa desse voto e porque ele estava cumprindo o voto do Senhor. Mas ele foi progressivamente violando, desobedecendo cada um dos votos. Mas isso não foi culpa dos seus pais. Os pais de Sansão fizeram a parte dele. Eles ensinaram o caminho certo para Sansão, né? Eles disseram, eles mostraram, né? Sansão, ele cresceu educado nos caminhos do Senhor, ele sabia tudo certinho, o que ele podia e o que ele não podia, amém? Mas infelizmente a gente observa que Sansão, ele teve fraqueza de caráter. Ele não quis ser obediente aos votos do Nazireu. Ele não quis ser fiel ao Senhor. A gente percebe que Sansão é o que a gente chama de hoje de hedonista. Quando a pessoa, ela está muito interessada em satisfazer apenas os seus desejos carnais. A gente leu no texto de abertura que ele viu uma mulher dos filisteus, e ele disse que ia se casar com ela porque ela agradava aos seus olhos. Sansão nasceu com uma missão. Ele veio com a missão de libertar o povo de Israel dos filisteus e não para se casar com uma mulher filha dos filisteus. Então ele já começa fazendo tudo errado, né? Mesmo os pais dele não concordando, sendo contra, ele foi desobediente, ele foi rebelde, ele quis se casar com a mulher porque era agradável aos seus olhos e ele fez isso, né? Então tudo que Sansão fez, todas as consequências,
né, que essas atitudes trouxeram para a vida dele foi única e exclusivamente responsabilidade dele. A gente vive num mundo hoje onde as pessoas querem muito tirar as responsabilidades, né, das pessoas. Ah, eu sou assim por causa dos meus pais, porque eu fui criado assim, ou porque eu tive uma vida difícil, ou porque eu passei por tal situação. Então elas ficam terceirizando a responsabilidade pelos seus atos, pelo seu comportamento e pelo seu caráter. E isso é um grande erro. Cada um é responsável por aquilo que faz. Nós temos livre-arbítrio. Quantas pessoas que, assim como Sansão, foram bem criadas, bem educadas dentro da igreja, nos caminhos do Senhor, e quando se tornam adultas, elas resolvem, por livre e espontânea vontade, desobedecerem ao Senhor, e assim como Sansão também, elas sofrem as consequências dessa escolha. Mas isso não é culpa e nem responsabilidade dos pais, amém? Mas os pais de Sansão, eles fizeram a sua parte, né? Eles ensinaram o caminho certo, eles ensinaram, né, tudo o que ele tinha que saber, tudo o que ele tinha que aprender, amém? E a nossa responsabilidade diante de Deus, ela é individual, amém? Olha, Deus, ele sabe da nossa história, mas a partir do momento que nós nos tornamos adultos, independentes, né? Depois de certa idade, quando a gente já consegue entender as coisas, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E o Senhor, ele não quer saber de desculpas. Quando Adão pecou lá no paraíso, Adão falou: culpa da mulher que o Senhor me deu. Mesmo assim, Adão sofreu as consequências, porque ele podia ter resistido, ele podia ter dito não para aquela tentação, mas ele decidiu pecar, ele decidiu desobedecer ao Senhor, amém? E o outro tópico fala sobre a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Então, Sansão, ele era consciente, ele sabia da unção que estava sobre ele, ele sabia que ele era um nazireu, ele sabia a história do anjo que tinha aparecido para a mãe dele, tinha falado que mesmo estéril ela ia ter um filho, que esse filho ia ser o libertador de Israel, que o Senhor ia abençoar a vida dele, que ele tinha que ser separado, os votos que ele tinha que seguir. Sansão sabia de tudo isso. E ele experimentava esse poder, ele via, né, como Deus usava ele, como ele tinha uma força extraordinária que não era humana. Tem alguns exemplos na história de Sansão. Uma vez ele foi cercado por 1000 soldados filisteus armados, e Sansão, com uma queixada de jumento, ele conseguiu derrotar todos aqueles 1000 soldados. Gente, humanamente falando, um homem sozinho contra 1000 soldados com uma queixada de jumento, ele seria morto. Mas Sansão derrotou todos esses inimigos. E entre outras proezas também, ele encontrou um leão nas vinhas de Timna e rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então Sansão, ele cresceu acostumado a ver esse poder de Deus na vida dele, a ter vitória sobre os seus inimigos sempre, sempre, sempre que ele queria. E ele acabou subestimando, ele acabou acostumando. Ele começou a achar que era ele e não Deus. Ou até mesmo achar que Deus nunca ia tirar a sua unção, seu poder da vida dele. E foi exatamente isso que aconteceu. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele faz um alerta lá em 1 Pedro, capítulo 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós precisamos nos lembrar sempre dessa palavra. Por quê? Quando tá tudo tranquilo, quando tá tudo calmo e a gente acha que tá tudo bem, não se engane. O diabo, ele sempre está em derredor tentando nos tragar. Nós precisamos estar sempre alertas, sempre vigilantes,
sempre preparados espiritualmente, sempre em oração, em consagração a Deus, para que o diabo não tenha força e não tenha poder sobre as nossas vidas. E foi justamente isso que Sansão fez. Ele baixou a guarda, ele não estava alerta, ele não estava vigilante. Ele confiou que Deus era com ele fazendo o que ele quisesse, mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele sendo desobediente, ele achou que Deus nunca ia tirar a unção da vida dele. E o próximo subitem diz assim: a presunção de Sansão. E o fato de Sansão achar isso, ele foi presunçoso e arrogante, foi soberbo. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. E ele sabia que ele estava desobedecendo, ele sabia que ele estava sendo rebelde. Ele tocou no cadáver que ele não podia tocar, ele casou com uma mulher que ele não podia casar. Então ele fez inúmeras coisas que ele não podia fazer e ele sabia que estava desobedecendo. Só que eu acho que ele pensava assim, como ele continuava sendo forte, como ele continuava tendo vitória sobre seus inimigos, ele achou que ele nunca fosse perder a unção e o poder de Deus. E quando ele quebrou o último voto, que foi o de cortar o cabelo, mesmo que não tenha sido ele que cortou o cabelo, mas o cabelo foi cortado, então ele perdeu a unção do Senhor. Então essa atitude dele de rebeldia, de presunção, acabou trazendo maldição para a vida dele. Acabou trazendo desgraça para a vida dele. E é muito triste quando os filhos agem dessa maneira, né? Eles não conseguem mais ver a benevolência de Deus, eles não conseguem mais ver, né, que quem está guardando, quem está abençoando, quem está livrando, quem está dando vitória é o próprio Deus. E eles se tornam rebeldes, desobedientes, presunçosos, se afastam dos caminhos do Senhor, e aí acaba acontecendo o que aconteceu com Sansão. Infelizmente é isso que acontece, né? Quando nós nos tornamos desobedientes e rebeldes, nós somos derrotados pelo inimigo. Mas algo muito importante que a gente aprende com a história de Sansão é que os pais precisam fazer a sua parte. Os pais precisam ensinar os filhos no caminho em que eles devem andar, independente do caminho que eles vão escolher quando eles forem mais velhos. Os pais, independente do caminho que os filhos escolheram, têm que continuar orando pelos seus filhos, intercedendo, e não podem desistir jamais. Os pais, eles precisam estar sempre, intercedendo pela vida dos seus filhos. E aí o próximo subitem fala assim: manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Então a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver da maneira que ele quisesse, pois ele estava certo de que o poder divino não lhe faltaria nunca, que ele ia ter sempre o poder de Deus. E geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado, e isso é muito perigoso. Então ele afrontou o conselho e os ensinamentos dos seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Ele se deixou dominar pelas paixões da carne. Como eu disse, ele era hedonista. Ele valorizava os prazeres da carne. E infelizmente, alguns dos nossos filhos, dos filhos da igreja, crianças, jovens que foram criados dentro da igreja, estão sendo também atraídos pelo pecado, pelas coisas deste mundo, estão se tornando desobedientes, fazendo escolhas semelhantes à de Sansão. E nesses casos, como eu já disse, o que os pais devem fazer? Os pais devem continuar orando e intercedendo pelos seus filhos. Por quê? Ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, que é nos caminhos do Senhor, vai fazer a diferença. Por mais que, por um tempo,
eles andem rebeldes e afastados dos caminhos do Senhor, quando os pais ensinaram certinho mesmo e continuam orando e intercedendo pelos seus filhos, eles vão se arrepender, e foi o que aconteceu com Sansão. A gente vê que Sansão, ele desobedeceu, quebrou todos os votos, até que ele se casou com Dalila. Ele falou que se ele cortasse o cabelo, ele perderia a força. E nós sabemos que não foi somente porque ele cortou o cabelo, mas foi porque ele quebrou todos os votos do Nazireu. E o cabelo foi o último voto. Quando ele teve o seu cabelo cortado, ele literalmente perdeu a sua força, porque ele perdeu a unção de Deus. E aí ele foi capturado, ele ficou cego. E quando ele estava preso, ele agora sim, de fato, ele reconheceu que era de Deus a força. Ele entregou novamente a vida dele ao Senhor, né? Ele se submeteu a Deus. E aí ele ora e pede a Deus que dê a ele uma última vez força. Então, estava tendo uma festa ali no palácio dos filisteus, e todos os príncipes, todos os líderes, todos os poderosos estavam ali naquela festa. Diz que tinha mais de 3.000 pessoas reunidas. E Sansão fez essa oração, tanto que o coração de Sansão agora estava quebrantado e estava voltado para o Senhor, que Deus ouve a oração de Sansão e dá a ele uma última força pela última vez, para que ele possa destruir ali os inimigos do povo de Deus. Então ele estava preso ali às colunas daquele palácio, e ele puxa e aquelas colunas caem, e ele, né, sacrificou a sua vida ali para derrotar aqueles filisteus. E diz que ele matou muito mais na sua morte do que em toda a sua vida. E de fato Sansão, ele teve um quebrantamento, né? Ele teve um arrependimento sincero, que ele até consta na galeria dos heróis da fé. Ou seja, o fato dele ter aprendido sobre Deus, os pais dele terem ensinado corretamente, os pais dele terem orientado, terem aconselhado, terem orado, terem intercedido, fez a diferença. Então ele andou por um tempo desviado, rebelde, afastado, mas ele se arrependeu ao Senhor e ainda assim conseguiu cumprir realmente a sua missão, que foi iniciar a libertação do povo de Israel. E Sansão, ele foi o último juiz que é citado no livro de Juízes. Aí a gente vê depois, tem Eli e Samuel, que estão no livro de 1 Samuel, e logo depois, né, começa a ter reis sobre Israel. Então acaba o período de juízes e começa o período do reinado. Amém? E eu vou ler a conclusão, que diz assim: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que, muitas vezes, os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem o caminho de justiça do Deus Altíssimo. Amém? Então eu achei assim que esse exemplo de Sansão, ele foi perfeito para essa lição, porque de fato Sansão nasceu numa casa piedosa, né, com pai e mãe obedientes e fiéis ao Senhor. Sansão foi criado nos caminhos do Senhor, né, criado na igreja, aprendendo, orando, lendo, conhecendo a palavra de Deus. Quando ele cresceu, ele se rebelou, se desviou, como acontece infelizmente no nosso meio, mas os seus pais continuaram ali fiéis, intercedendo, aconselhando, e Sansão se arrepende e realmente entrega a sua vida ao Senhor, né? E Deus ouve a oração dele
e abençoa. Mesmo que ele tenha morrido, né, ele conseguiu ali derrotar muitos filisteus. Na verdade, ele acabou dando a sua vida ali, né, para realmente cumprir essa missão que ele tinha de iniciar esse processo de libertação dos filisteus. Então, isso é um ensinamento para os pais, né? O que os pais têm que fazer? Tem que fazer a parte dele, que é o quê? Ensinar o que é certo para os seus filhos, ensinar a palavra de Deus, criar os seus filhos dentro da igreja, né, nos caminhos do Senhor, e durante toda a vida orar e interceder por esses filhos, mesmo que eles se rebelem, mesmo que se afastem dos caminhos do Senhor, jamais desista dos seus filhos. Ore, interceda, confie que na hora certa, no momento certo, o Senhor vai quebrantar o coração e vai haver um arrependimento sincero e verdadeiro, como aconteceu na vida de Sansão. Amém? Essa é a aula de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.